Porque está nos faltando intimidade com Deus. Porque a fé, cada um de nós que estamos aqui, Deus colocou uma fé dentro de nós. Deus colocou uma fé. Só é que muitos exercitam, alguns exercitam mais, outros exercitam menos, outros exercitam nada, ou outros exercem a fé no negativo, no contrário, no oposto. Tudo ele valoriza, mas quando é para não, Deus vai abrir essa porta. Não vai nada, vai dar tudo errado. Eu conheci pessoas que já nem estão mais nesse plano, e tudo era negativo. Ele já saiu de casa assim, tinha que resolver um problema numa repartição pública, e ele já saiu de casa falando assim: chega lá, não sei o que, não sei o que vai acontecer isso, a mulher não vai estar lá, ou vai exigir mais um documento, isso, aquilo, outro. Sabe o que acontecia? Chegava lá e era exatamente isso. Daqui a pouco chegava ele xingando e falando um termo que nem convém falar, né? Falando assim, sabe um termo chulo aí que o pessoal fala aí com um animal que é o, como que é, um tipo que eu estou tentando convencer uma irmã a se livrar disso, de se converter, né, que sai fora do Flamengo, né? Que como que é aquele? O mascote é o quê? O urubu. Eu já vi, isso é interessante falar. Vamos voltar para falar disso, deixa eu ver. Então, a sua intimidade com Deus cura e salva o enfermo. Sabe, quantos creem que a sua intimidade com Deus é capaz de o próprio Deus te usar para curar e salvar o enfermo? Foi o que aconteceu aqui. O relacionamento íntimo desses homens, desses apóstolos, sabe, eles não somente curaram aquele coxo, mas também o salvaram da morte eterna. Olha bem o que diz aqui o versículo 7 e 8. Você pode acompanhar na sua Bíblia. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Amém? Saltando. Esse homem ele foi curado da sua enfermidade, mas acima de tudo ele foi salvo. O que às vezes nós pensamos que não tem jeito, o que às vezes nós pensamos, esse aí nunca vai mudar. Você pode colocar essas pessoas, essas vidas, essas situações nas mãos do Senhor, e você vai descobrir que você pode ser instrumento de cura e salvação para essas pessoas. Amém? Amém. Mas às vezes a gente prefere colocar a fé, como já acabei de dizer, aonde? Não tem jeito. Estou cansado de orar. Não, sabe, é para orar um pouquinho mais. Sabe, a sua intimidade com Deus cura e salva o enfermo. A sua intimidade com Deus atrai a admiração e a conversão de muitos. Se você ver no versículo 10, você vê aqui dizendo assim: e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Era um homem conhecido pela sociedade, era um homem discriminado pela sociedade, era um homem que estava ali todos os dias, e de repente, mas aonde? Do lado de fora do templo. Mas agora eles estão o vendo aonde? Pulando, saltando, louvando, cheio de expressão dentro do templo. Você gostaria de ver alguém que o Espírito Santo te traz à memória nessa noite, adentrando essas portas aqui, pulando e saltando e falando assim: agora eu sou um servo do Senhor? Amém. Glória a Deus. Você precisa almejar isso, você precisa vibrar com isso, mas só tem uma maneira de eu e você vibrarmos com isso, sabe como? Tendo intimidade com Deus. Amém, amém, glória a Deus. Eu reforço mais uma vez: continue vindo
mais de 100 pessoas. Aí, que coisa linda. Então diga para o seu irmão, se você está no caminho certo, e se você se tem falhado nisso, irmão, sabe, o tempo é para nós nos voltarmos para Deus. Não existe outra mensagem. Eu tenho falado isso lá em Jaconé. Inclusive, mando uma saudação para os irmãos de lá também, um abraço para os irmãos, amém? Então, sabe, eu tenho falado isso para a igreja. Eu não tenho outra mensagem, eu não tenho outra palavra. É difícil para um pastor, é difícil para um homem de Deus. O que eu vou falar para a igreja se não for a palavra de Deus? Glória a Deus. Não tem, irmãos. Eu vou inventar um novo evangelho? Não, já está aqui. Tudo que nós precisamos já está aqui. O segundo ponto, irmãos, agora para ir embora, né? Diante dos milagres, temos que ter convicção que somos apenas instrumento nas mãos de Deus. Verdade. Na oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Sabe por que eu Verdade. estou falando isso aqui? Temos que ter essa convicção, porque isso tem limitado muitos cristãos de terem ousadia e intrepidez. Tem limitado muitos irmãos que às vezes olham, que às vezes vindo para a casa de Deus, para a casa de oração, ou às vezes no dia a dia, ou sabem de alguma notícia, mas não tem coragem de ir lá orar pelaquela pessoa. Não tem coragem de dizer, não, eu vou orar por ela. Eu vou falar para ela exatamente o que Pedro e João falaram. Fita os olhos em mim. Olha para mim. Precisamos ser ousados, irmãos. E todos os dias Deus tem colocado a gente diante de situações assim. Tem ou não tem? Tem colocado. Porque isso aí é notório. Porque, sabe, está muito complicado as coisas. E as pessoas que não conhecem esse segredo, que não conhecem o caminho, sabe, que é através da oração, que é através, sabe, de uma vida com Deus de verdade. Isso é o segredo para você viver em paz, para você viver alegre, para você viver em harmonia no seu lar, para que você esteja entrosado, entronizado também na comunhão dos santos, amém? Para que você possa estar bem com o seu pastor, com a sua igreja, com os seus irmãos, sabe? Porque um dia nós vamos morar todos juntos. Glória a Deus. Amém? Então, não gaste seu tempo aqui se dividindo. Sabe, eu falo sempre, às vezes eu falo, eu não poderia ser Deus por um minuto. Porque senão, muitas situações, o pastor sabe de muitas situações, então, pastor não ia, eu ia falar assim, olha só, vem cá, meu filho, você faleceu, veio para a casa de Abraão, então você vai viver com esse irmão aqui eternamente. Já imaginou? Aquele que você diz assim, indesejável, e você tem que morar com ele eternamente, sabe? Nós precisamos, então, eu gostaria de deixar aqui, olha bem, diante dos milagres, temos que ter convicção que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, na oração que fazemos em nome de Jesus. Por quê? Porque às vezes a gente acha que fica muito tímido, achando que somos nós que vamos operar o milagre, não somos nós. Olha bem, versículo 11, 12, 13 e 16. Já estamos acabando. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para juntos deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida. Você conhece essa parte? Quando o povo de Israel fala, solta Barrabás, crucifica
ele estava falando. Olha bem, aí o versículo 16 fala algo muito interessante. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. Sabe? Talvez você lembre de alguém que precise de saúde perfeita. Sabe? Então ele aqui fala assim: ó, quem foi que curou esse homem? Eles falando para a multidão. Quem curou esse homem foi Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Não, vocês estão olhando para a gente, quase endeusando a gente, mas não fomos nós. Nós simplesmente fomos instrumentos nas mãos desse Senhor. Glória a Deus. Nós temos a oportunidade e condições de Ele nos usar. E se eu perguntar nessa noite, quantos querem ser usados por Deus para abençoar vidas? Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Nós queremos, mas às vezes nos falta coragem. Verdade. Às vezes nos falta intrepidez. E às vezes nos falta conhecimento da palavra de Deus. E por isso estamos errando, por isso estamos falhando na nossa missão. Porque a nossa missão, o Senhor nos tirou das trevas para a luz para sermos bênçãos para as vidas, amém? Glória a Deus. Para sermos bênçãos na vida das pessoas que estão à nossa volta. E quanto mais nos enchemos de Deus, mais Ele vai colocar as pessoas. Vai lá falar para a irmã, sabe, a Arlete, aqui lá tem a Salete, né? Vai lá falar com a irmã Salete. O Espírito Santo faz assim. Aí a pessoa vem: Salete, precisava errar. Arlete, eu precisava conversar com a senhora. Tem sido assim ou não tem? Amém, Jesus. Tem sido assim na vida de Deus. Ela conversando com cada um de nós, conforme, sabe, aquilo que nós estamos acrescentando nas nossas vidas, sabe? Mas a obra quem faz é Deus. Você não precisa se preocupar. Você Amém, pode orar. Se ficar curado, ficou, amém. Se não ficar, tem até um louvor. Se Deus fizer, quem sabe colocar minha gente? Ele é Deus. Se não fizer, me ajuda a ler, será? Se a porta abrir, se fechar, continua sendo Deus. Se a promessa vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não é verdade? Então por que se preocupar? Nós temos que ser instrumentos de Deus aqui nessa terra. Glória a Amém? Deus. Nós temos que ser ousados para abençoar os nossos irmãos dentro da nossa Glória a comunidade, Deus. na nossa rua, na nossa família. Amém? Amém, Jesus. Distante da comunhão com Deus, nos falta fé no nome do Senhor. Pode ter certeza disso. Quanto mais distante de Deus, quanto mais distante de uma vida de oração, distante também da fé no nome de Jesus. Agora, não creio. E chega a falar que não creio que Deus possa mudar aquilo. Entende? É assim. Tem uns que já estão tão sem fé, tão limitados, que chega ao ponto de falar assim: que jeito não. Verbaliza. Tem uns são os crentes que eu não vou verbalizar isso, né? Vai ser um escândalo, né? Falar isso com o pastor, falar isso com o meu irmão, né? Vai ser um escândalo, mas você está tão distante da comunhão com Deus, que você começa a verbalizar coisas que uma pessoa cheia do Espírito jamais verbaliza. Então, irmãos, por conta disso, ficamos inseguros, temerosos e deixamos de ser canal de bênçãos. É isso ou não é? O que é que nos limita a você ver uma pessoa ou saber que uma pessoa está passando um momento muito difícil, que o médico falou assim: olha, não tem mais jeito para você, vai para casa, espera a morte chegar. O que te limita, o que te intimida? A
falta de fé. Verdade. Existe um Deus da nossa geração, o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente, Ele está aqui. Glória a Deus. Ele está aqui nessa noite. Amém, Ele está aqui Jesus. tratando a sua mente, o seu coração. Ele está aqui te avivando, Ele está te fortalecendo nessa noite. Glória a Deus. E aí, por que eu estou aqui? Porque eu aprendi com meu pai, eu gostaria de passar isso para vocês. Meu pai, uma vez, pastor, eu era adolescente, o pastor falou assim: Pilar, domingo que vem você vai pregar no ar livre. Naquela época tinha aquele ar livre, praça pública, 3 horas da tarde, né? Aí eu falei: tá bom, pastor, tranquilo, tranquilo. Tá, cheguei em casa, falei assim: pai, aí, pastor, lembra até o nome do pastor Paulo falou que eu vou pregar domingo que vem lá na praça, mas você sabe que é o senhor. Olha só, eu fui transferir, eu sei que ia ser fácil transferir a responsabilidade, mas você sabe que é o senhor, né? Eu vou pregar na praça. Aí, meu pai veio para mim: ó, você tem uma semana para ir para o seu quarto, dobrar seu joelho, orar ao Senhor, pedir a Ele uma mensagem e se preparar, porque a missão é sua. Glória a Deus. Glória a Deus. Não me posse nisso nessa noite. Amém, Jesus. Porque a hora que o pastor Luiz chegar perto de você e falar assim: olha, irmão ou irmã, não tem problema. Olha, eu gostaria que você preparasse uma mensagem, vou te dar 15 dias para você trazer na igreja. Ou na casa de alguém, num culto no lar, num culto menor, ou num culto de oração. Opa, aí você vai lembrar disso. Que hoje a Espírito Santo está trazendo e está colocando isso na tua memória. Você vai lembrar: aquele pastor meio estranho, aquele pastor falou assim que a missão era minha. Quando isso acontecesse, a missão era sua. E pode ter certeza que é sua, porque Deus quer te usar. Deus quer fazer de você instrumento para abençoar, canal de bênção para abençoar a tua igreja, abençoar aquela oportunidade natalina, abençoar a tua casa, abençoar um aniversariante no teu lar. Está entendendo, irmãos? Amém. Perdemos as oportunidades que o Senhor nos dá. Nós perdemos. Quantas oportunidades você mesmo, sabe, fala assim: puxa vida, poderia ter levado aquela pessoa e ela morreu. E ela morreu. Sabe quantas oportunidades Deus me deu? Com 20 pessoas para os cultos de orações. Lote essa igreja com pessoas. Eu tenho lutado lá em Jacaré também. Não é fácil não, irmão. Eu tenho lutado para que a igreja entenda a necessidade. Não é agradar o pastor, não. É a necessidade que ela tem de estar aos pés do Senhor. Não fazer corpo mole, não esperar o pior acontecer. Mas estar ali rendido aos pés do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Rendido aos pés do Senhor. Pedro e João iam para o templo e, cheios do Espírito Santo, viram que poderiam ser usados por Deus. Concluir agora. Deus quer, através de você, dar saúde perfeita a quem precisa. Quantos creem nisso? Amém, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Através de você, Ele quer dar saúde perfeita. E a começar pela saúde espiritual. Amém. E aí, por conta da sua intrepidez e ousadia, aonde Deus te colocar, também pessoas são curadas de enfermidades que os médicos estão dispensando, mas não tem mais jeito. Estão tratando o seu interior, estão fazendo de você um novo homem, uma nova mulher. Glória a Deus. Amém? E eu gostaria nessa noite, não estou assim, vamos dizer, na minha casa, né, na minha igreja, né, naquela autoridade que a gente tem, mas eu gostaria de começar esse exercício hoje aqui. Amém. Mas como que é isso, pastor? Na minha igreja eu conheço as pessoas, eu sei quem é muito tímido, quem ignora, eu sei, aqui eu não sei. Então, o que eu vou propor nesse momento?
ainda temos um minutinho, é rápido. É rápido. É você colocar essa mensagem em ação na sua vida hoje. Porque é bem, você fazendo um exercício, é como se você fosse fazer nessa noite aqui, sabe o quê? Não se desespera, não. Fica tranquilo, eu vou te explicar que vai dar tudo certo. É como se hoje você estivesse fazendo um estágio. Não é assim? Você vai fazer uma faculdade, um curso técnico, não faz estágio? Não faz estágio, né? Tem que fazer estágio, né? No banco, né? Na época de banco. Então, e aí depois você vai para a prática. Só que hoje é um estágio que pode te colocar amanhã diante dessa prática de oração. Glória a Deus. Oração por intrepidez e ousadia. Todos, diante de tudo que Deus falou através da sua palavra nessa noite, já podem hoje acreditar que você foi chamado por Deus para ser instrumento nas mãos dele. Gostei. Amém. Glória a Então nós Deus. vamos fazer assim, para não, sabe, aqueles irmãos eu conheço, os irmãos de Bacaxá hoje, eu não conheço alguns. Eu sei que eu posso falar assim, Marlete, levanta aí e procura alguém